Olá, discípulos do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bem-vindos à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e missionária para você se conectar em pleno conhecimento em séries de mensagens da Palavra de Deus que vai gerar estimulação cerebral profunda e ainda mais vai dar uma lição ao seu cérebro de uma vez por todas. Meu desejo é que você que está conectado aí em sua casa, ou em seu trabalho, ou em seu lazer, se sinta à vontade. O Espírito Santo vai ativar você. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, capelão sênior, delegado regional Sudeste e primeiro vice-presidente da ONCC, Ordem Nacional de Capelania Cristã, ainda mais trainer em psicologia positiva, hipnólogo em hipnose clássica, clínica e ericksoniana, maestria em programação neurolinguística, maestria em inteligência emocional, praticante de microexpressões faciais e ainda mais terapeuta comportamental. Tudo isso para entregar a você o melhor conteúdo, o melhor significado que vai gerar saúde mental, emocional e espiritual. Esse é o dia especial. Vou compartilhar agora a parte 9 de 10 da carta que escreveu o irmão do Senhor, Jacobos, Tiago, do seguinte tema: quer saber como avaliar o poder do dinheiro e vencer Mamon? Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6. O dinheiro hoje domina as casas de leis, os palácios dos governos e as cortes do judiciário. O dinheiro é o maior Deus deste mundo. Por ele, o dinheiro, as pessoas roubam, mentem, corrompem, casam-se, divorciam, matam e morrem. O dinheiro é mais do que uma moeda. Ele é um espírito, um Deus. O dinheiro é mamon, no grego mamona. Mamona é um dos verdadeiros rivais de Deus, pois se desdobra desde o núcleo em expressão de injustiça. Mamona, o rival de Deus. Mamona aparece 4 vezes no Novo Testamento e deve ser traduzido por dinheiro adorado. Mamona só aparece no Novo Testamento 3 vezes, em Lucas 16:9, versículo 11 e versículo 13, e uma vez em Mateus 6:24, e sempre na boca de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Jesus Cristo fala aramaico, a língua do dialeto popular, e mamona
é precisamente um termo aramaico. Mamona, mais do que nunca, é um senhor do homem contemporâneo. Sua essência, o amor pelo capital, está enraizada no coração do mesmo. Você está ouvindo? Quer saber como avaliar o poder do dinheiro e derrotar Mamona? Ninguém pode servir a Teos e a Mamona. Ele, o dinheiro, é o mais poderoso dono de escravos do mundo. O problema não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão. Não é pecado ser rico. A riqueza é uma bênção. Davi disse que riquezas e glórias vêm de Deus. Primeiro livro das Crônicas, 29:12. Moisés disse que é Deus quem nos dá sabedoria para adquirirmos riquezas. Deuteronômio 8:18. O problema é colocar o coração na riqueza. A raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, disse o apóstolo Paulo. Vivemos hoje uma economia global. A máquina econômica gira numa velocidade caleidoscópica. Coisas estão se tornando mais importantes do que pessoas. Algumas pessoas estão substituindo relacionamento por coisas materiais. Os ricos estão se tornando cada vez mais opulentos e os pobres cada vez mais desesperados. O homem está sendo espoliado pelos Dráculas que insaciáveis chupam o sangue do povo. A palavra de Jacobos, no capítulo 5, versículo de 1 a 6, é mais do que oportuna. A palavra de Jacobos, no capítulo 5, de 1 a 6, deveria ocupar as manchetes dos jornais. Deus observa o que está acontecendo. Jacobos está falando do uso e do abuso das riquezas. Jacobos está falando de salários retidos, luxo, vida nababesca e atos específicos do mal. É o efeito dominó. Uma coisa leva a outra. Os ricos estão retendo o fruto do trabalho do pobre. Os ricos estão vivendo no luxo em virtude de terem explorado os pobres. Os ricos estão oprimindo e matando os pobres. E Jacobos diz que isso está sendo visto por Deus. Essa descrição de Jacobos não se refere aos ricos cristãos, visto que não existe nenhum chamado ao arrependimento nesse sentido. Quer saber como a riqueza foi adquirida? A Bíblia não proíbe o homem de ser rico, se essa riqueza vem como fruto da bênção de Deus e do trabalho honrado. Abraão e Jó eram homens ricos e piedosos. O que a Bíblia proíbe é adquirir riquezas por meio ilícitos e para propósitos ilícitos. Amós capítulo 2, versículo 6, condena o adquirir riquezas ilícitas. Isaías capítulo 5, versículo 8, condena o adquirir com propósitos ilícitos. A Bíblia diz, eu acredito, permita que a palavra de Deus, a Bíblia,
habite ricamente em seu coração e em sua mente, muitos benefícios advirão. Não é pecado ser rico, não é pecado ser previdente, não é pecado usufruir as benesses da riqueza. O pecado está ligado à origem, ao meio e ao fim da riqueza. E Jacobos fala que os ricos que ajuntam riqueza ilícita enfrentarão a inevitabilidade do juízo de Deus. E Deus é o Deus inescapável. Ninguém escapa de suas ameaças. O luxo de hoje torna-se desventura amanhã. O primeiro pecado que Jacobos condena é a atitude egoísta de acumular a riqueza para si. Tanto as vestes como o dinheiro estão sendo acumulados para o desperdício e não mais para o uso. Esse espírito ganancioso é pura tolice e demência espiritual. Os ricos vivem como se não houvesse a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ou o inferno para fugir. A segurança do dinheiro é falsa. A segurança de mamona é falsa. A alegria que ele, o dinheiro, proporciona é fugaz. O apóstolo Paulo retrata esse fato de forma contundente em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 10. Eu quero trazer à sua memória esse sentido. O apóstolo Paulo ergue a voz para advertir sobre os perigos da ganância. A riqueza não traz em sua bagagem a verdadeira felicidade. A verdadeira riqueza não é o que você tem, mas quem você é. A grande fonte de lucro não é o dinheiro, mas a piedade com o contentamento. A riqueza não dura para sempre. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. A nudez final da morte mostra e sublinha a nudez inicial do nascimento. Você pode viver satisfeito com muito pouco. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O antídoto contra o amor ao dinheiro é o contentamento. Guarde isso em sua mente. A palavra de Deus diz, melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Provérbios 15:16. A riqueza de um homem é diretamente proporcional ao número de coisas sem as quais ele é capaz de viver. Pense mentalmente, nunca vi uma família unida em torno do dinheiro, mamon. As famílias que mais brigam são aquelas que mais têm. O dinheiro divide, mamon divide, separa. O dinheiro mamon não tem liga. Muitas famílias vivem em pé de guerra por causa da distribuição da herança. Os pais trabalham desesperadamente para juntar dinheiro. Não tem tempo para os filhos e depois que morrem, o dinheiro que acumularam torna-se motivo de brigas e contendas para os filhos. O ambicioso caminha por uma estrada escorregadia. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,9,
Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, perasmos e cilada. O pecado nunca anda só. A pessoa que cobiça riquezas geralmente anela honra, popularidade, poder, comodidade, satisfação dos desejos da carne. O desejo de ficar rico leva o indivíduo a muitas tentações e armadilhas. O ambicioso coloca as coisas acima de Deus e das pessoas, porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. O termo grego pilar, grúria, traduzido por amor ao dinheiro, só aparece aqui em todo o Novo Testamento, em 1 Timóteo 6,10. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a fonte de todos os males. O amor ao dinheiro, a mamon, é a estrada principal que conduz a todas as outras que desembocam na ruína. É preciso destacar que o dinheiro não é a raiz de todos os males. O dinheiro em si é uma bênção. Com ele, o dinheiro, suprimos nossas necessidades e servimos ao próximo. Com ele, o dinheiro, ajudamos os necessitados e cooperamos com a expansão do reino de Deus na devolução dos dízimos 10% e de ofertas. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O problema não é a riqueza, mas o desejo de riqueza. O problema não é ter dinheiro no bolso, no banco, mas ter o dinheiro no coração e ser adorado. O problema não é possuirmos riquezas, mas as riquezas nos possuírem. Você sabia? O ambicioso desvia-se da fé. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Ninguém pode amar a Deus e a mamon, o dinheiro, ao mesmo tempo, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Há indivíduos que vendem a consciência e apostatam da fé por causa da cobiça. Amam o prêmio da iniquidade como Balaão, cobiçam bens materiais como Acã, traem o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, como Judas Iscariotes. O amor ao dinheiro, a mamon, leva o homem à apostasia. Uma pessoa que ama o dinheiro transforma uma bênção no ídolo. Uma pessoa que ama o dinheiro substitui o doador pela dádiva. Uma pessoa que ama o dinheiro adora a criatura em lugar do Criador. Guarde isso em sua mente. Tiago e Jacobos menciona duas formas pecaminosas como os ricos adquiriram suas riquezas, retendo o salário dos trabalhadores e controlando as cortes. Em primeiro lugar, os ricos tornaram-se opulentos, retendo o salário dos trabalhadores com fraude. Tiago capítulo 5, versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. No grego, krasom. E os clamores boé dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Tiago 5,4. Os ricos não apenas estavam retendo
o salário dos trabalhadores, mas estavam retendo o salário deles com fraude. Os ricos estavam sendo desonestos com os pobres. A origem da riqueza deles era fraudulenta. Eles, os ricos, estavam por roubar dos pobres. A lei de Moisés proibia ficar com o salário do trabalhador até a noite. Deuteronômio 24, versículo 14 e versículo 15. Não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado, seja ele de teus irmãos ou dos estrangeiros que está na tua terra e dentro das tuas portas. No mesmo dia lhe pagarás o seu salário, e isso antes que o sol se ponha, porquanto é pobre e está contando com isso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. E ainda prossegue a palavra de Deus. Moisés diz: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A praga do jornaleiro não a paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Levítico 19, versículo 13. Você sabia? Guarde essas palavras em seu coração. Os trabalhadores foram contratados por um preço e fizeram o seu trabalho, mas não receberam. Tiago capítulo 5, versículo 5. O cristão precisa ser honesto para pagar suas dívidas e cumprir com seus compromissos financeiros. Além de roubar dos pobres, os ricos são condenados por viverem regaladamente. Tendes vivido regaladamente, tripal sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tiago capítulo 5, versículo 5. Eles vivem em extravagante conforto com dinheiro que eles roubaram dos pobres famintos. Os ricos viviam além das fronteiras do conforto. Eles viviam no território dos vícios, onde nunca negavam a si mesmos quaisquer prazeres. Ouça agora em segundo lugar. Os ricos estavam cada vez mais opulentos, controlando as coortes. Tiago capítulo 5, versículo 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. A regra de ouro do mundo é que aqueles que têm o ouro é que fazem as regras. Os ricos se fortalecem porque compram as sentenças, subornam os tribunais e assim oprimem ainda mais os pobres que não podem oferecer resistência, e Jacobo chama a vítima de o justo, de Kairos. Os ricos roubam-lhe os bens, negam-lhe os direitos e abafam-lhe a voz. Os ricos compram os tribunais, torcem as leis, violam a justiça, oprimem os fracos e fecham-lhes a porta da esperança. Você sabia? Nos versículos 2 e 3 do capítulo 5 de Tiago, ao uso egoísta da riqueza, acúmulo e luxúria. Cada um dos versículos é seguido por uma condenação dessa prática. Os ricos condenam os pobres nos tribunais. Tiago 2,6 e 5,6. Na diáspora,
os cristãos foram dispersos e perderam seus bens, propriedades, casas. Tiago 1, versículo 1. Judas Iscariotes vendeu Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, por 30 moedas de prata. Ele adorou Mamon. Os ricos compravam sentenças contra os pobres por dinheiro e assim condenavam e matavam os justos. Amós 2,6. Quando Deus estabeleceu Israel em sua terra, deu ao povo um sistema de cortes. Deuteronômio 17, 8 a 13. Deus advertiu os juízes para não serem gananciosos. Os juízes não podiam ser parciais ao julgar entre os ricos e os pobres. Nenhum juiz podia tolerar perjúrio. O suborno era condenado pelo Senhor. O profeta Amós denunciou juízes que vendiam sentença por suborno. Amós 5, 12, 13. Os pobres não tinham como resistir aos ricos. Os ricos, controlavam as próprias cortes. Os pobres, só podiam apelar e clamar para Deus, o justo juiz. Quer saber como a riqueza foi empregada? Já é uma coisa condenável adquirir riquezas de forma ilegal, imoral e pecaminosa, mas maior deleito ainda é usar essas riquezas de forma pecaminosa. Jacobos cita 3 formas pecaminosas de usar as riquezas. Se prepare. Em primeiro lugar, os ricos, acumularam de forma avarenta as riquezas. Tiago capítulo 5, versículo 3. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulares nos últimos dias. Tiago 5, versículo 3. A Bíblia diz, eu acredito, não há nenhum pecado em ser previdente, fazer investimentos e em prover para si, para a família e para ajudar outros. Mas é pecaminoso acumular o que não é seu. Os ricos, ajuntavam o que deviam pagar aos trabalhadores. Anos depois, os romanos saquearam todos os seus bens e suas riquezas foram expoliadas. É uma grande tragédia uma pessoa ajuntar tesouros para os últimos dias e não ajuntar tesouros na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Confiar na provisão e não no provedor é um pecado. Quem age assim vive como se a pátria fosse a terra e não a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Confiar na instabilidade da riqueza ou na transitoriedade da vida é tolice e demência espiritual. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Em segundo lugar, os ricos, mantiveram os necessitados longe do benefício de suas riquezas.
Tiago capítulo 5, versículo 4. Eis que o salário mistos dos trabalhadores ergates que ceifaram os vossos campos e por vós foi retido com fraude está clamando, crasam, e os seus clamores Boé dos ceifeiros e os clamores Boé dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Os ricos não apenas acumularam riquezas, guardando gananciosamente suas moedas ao ponto de ajuntar ferrugem, mas estavam armazenando o salário dos ceifeiros. Eles, os ricos, não estavam sendo fiéis na mordomia dos bens. Eles, os ricos, estavam sendo fraudulentos. O roubo é pecado. Deixar de pagar salários justos e reter os salários ardilosamente é um grave pecado aos olhos de Deus. Você sabia? Em terceiro lugar, eles, os ricos, estavam vivendo na luxúria enquanto os pobres estavam morrendo. Tiago 5, versículo 5. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia, a palavra luxúria, tripao, só é encontrada aqui em todo o Novo Testamento. Essa palavra significa extravagante conforto. A palavra prazeres, espatalon, significa entregar-se aos prazeres e aos vícios, as duas palavras juntas. Tripao, luxúria, e prazeres, espatalao, significam uma vida sem autonegação, uma vida regalada, desenfreada, sedenta apenas dos prazeres e do conforto. Eles, os ricos, pecaram contra a justiça e contra a temperança. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, ilustrou essa atitude nababesca, falando sobre o rico que vivia regaladamente em seus banquetes sem se importar com o pobre ou mesmo com o destino de sua alma. Quer saber qual é o destino final da riqueza? Jacobos menciona as consequências do mau uso das riquezas. As riquezas acabam, elas destroem o caráter, elas atraem o juízo e as riquezas revelam a perda de grandes oportunidades. Ouça, em primeiro lugar, as riquezas mal usadas irão desvanecer. Tiago 5, versículo 2. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comida de traça. Nada daquilo que é material permanecerá para sempre neste mundo. As sementes da morte estão presentes em tudo aquilo que está nesse mundo. É uma grande tolice e demência espiritual pensar que a riqueza possa trazer estabilidade permanente. Assim diz o apóstolo Paulo, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. 1 Timóteo 6,17.
Muitas pessoas perderam seus bens do dia para a noite. A palavra de Deus diz: porventura fitarás os teus olhos naquilo que é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Provérbios 23, 5. Confiar no dinheiro é uma insanidade. Além disso, a vida é passageira. Sois um vapor que aparece por pouco e logo se desvanece. Tiago 4,14. E você não pode levar nada desta vida, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos daqui levar, disse Jesus Cristo ao rico insensato. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ouça agora, em segundo lugar, as riquezas mal usadas destroem o caráter. Tiago capítulo 5, versículo 3. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser o testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Este é o julgamento presente na riqueza. O veneno da riqueza infectou a pessoa e ela está sendo devorada viva. A cobiça leva a pessoa a transgredir todos os outros mandamentos. Ló, ao se tornar rico, pôs sua vida e família a perder-se. Disse Deus: se as vossas riquezas aumentam, não ponhas nela o coração. Salmo 62, 10. O bom nome é melhor do que as riquezas. Provérbios 22, 1. O casamento feliz é melhor do que finas joias. Em terceiro lugar, as riquezas mal usadas acarretam o inevitável juízo de Deus. Tiago capítulo 5, versículo 1 e versículo 5. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. Tiago 5, 1. Tendes vivido regaladamente sob a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Permita que a palavra de Deus habite ricamente em seu coração, ainda mais em sua mente. Jacobos viu não apenas o presente julgamento, as riquezas sendo devoradas e o caráter sendo destruído, mas ele, Tiago e Jacobos, falou do julgamento futuro diante de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o reto juiz e ele julgará retamente. Todos irão comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para dar conta de suas vidas. O ímpio pode ter muito, mas o pouco do justo é melhor do que sua riqueza. Davi é categórico em afirmar: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Salmos 37, 16. Ser rico não é pecado, mas a riqueza adquirida com violência e injustiça é combustível para a destruição daqueles
que acumulam. Em outras palavras, é melhor ser um pobre rico do que um rico pobre. É melhor um prato de hortaliça onde há paz do que lautos banquetes onde há contenda. Isso nos ensina que os justos, mesmo nada tendo, possuem tudo, ao passo que os ímpios, mesmo possuindo tudo, nada têm. Você sabia? O ímpio perecerá, mas o justo é sustentado por Deus. Os ímpios terão seus braços quebrados, enquanto os justos serão sustentados por Deus. O Senhor conhece os dias dos íntegros e sua herança permanecerá para sempre. Além disso, eles não serão envergonhados quando a calamidade chegar, e até mesmo nos tempos de fome serão fartos. Contudo, os ímpios, os inimigos do Senhor e do seu povo, perecerão, serão aniquilados e desfarão como a fumaça dos sacrifícios. A Bíblia diz em Salmo 62:10: Não confieis naquilo que torquis, nem vanglories na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhas nela o coração. Confiar no dinheiro roubado e vangloriar-se em riquezas tomadas com violência é a mais completa insensatez e demência espiritual. A riqueza obtida à custa da honestidade é comprada por um preço alto demais. Colocar o coração nas riquezas mal adquiridas ou confiar no dinheiro é uma consumada loucura e demência espiritual. Riquezas adquiridas de forma ilícita são a confiança dos tolos e são dementes espirituais, pois a peste da morte está nelas. Estão cheias de cancro e fedem por causa da maldição de Deus. Fique agora, nesse momento, de olho nas testemunhas que Deus vai chamar nesse julgamento. Primeiro, as suas próprias riquezas enferrujadas e suas roupas comidas de traça vão testemunhar contra eles no juízo. Tiago 5:3, revelando a avareza de seus corações. Há uma ironia aqui. Os ricos armazenam suas riquezas para protegê-los, e elas serão contra eles para condená-los. Fique de olho nas testemunhas que Deus vai chamar nesse julgamento. Em segundo lugar, o salário retido com fraude dos ceifeiros vai testemunhar contra eles, ou vão testemunhar contra eles. Tiago 5:4. O dinheiro tem voz. O dinheiro fala e sua voz chega à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos ouvidos de Deus, o Senhor dos exércitos. Deus ouviu o sangue de Abel e ouve o clamor do dinheiro roubado dos trabalhadores. Ninguém escapa do Deus inescapável e ainda mais de suas ameaças. Fique de olho nas testemunhas que Deus vai chamar nesse julgamento. Em terceiro lugar, os trabalhadores irão testificar contra eles os ricos. Não haverá oportunidade de os ricos subornarem a testemunha e o juiz.
Deus ouve o clamor do seu povo oprimido e o julga com justiça. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós for retido com fraude está clamando, e os clamores, Boé, dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Fique de olho nas testemunhas que Deus vai chamar nesse julgamento. Em quarto lugar, as riquezas mal usadas revelam a perda de uma preciosa oportunidade. Tiago 5,3. Pense no bem que poderia ser feito com essa riqueza acumulada de forma avarenta. Pobres poderiam ter sido assistidos, o reino de Deus expandido, o salário dos ceifeiros pago. O que esses ricos perderam anos quando Roma começou a perseguir os judeus, 64 depois de Cristo e 70 depois de Cristo. O dinheiro não deve ser uma arma para controlar e dominar os outros, mas um instrumento para ajudar os necessitados. A Bíblia diz, em Salmos 119, versículo 14, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Davi já havia declarado que a palavra de Deus é melhor do que muito ouro depurado. Salmos 19, 10. Agora Davi diz que sua alegria na palavra de Deus é maior do que a alegria de muitas riquezas. As riquezas podem ser boas para muitas coisas, mas os testemunhos divinos são ainda melhores. As riquezas são desejáveis, mas os testemunhos de Deus são ainda mais desejáveis. Com as riquezas podemos fazer o bem, mas os testemunhos de Deus operam o maior bem. A Bíblia diz em Salmo 119, 72, para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. A palavra de Deus é melhor do que riquezas. Os valores espirituais suplantam as riquezas mundanas. A palavra de Deus dá o que nem o ouro nem a prata podem comprar. A palavra de Deus e o que ela dá alegrarão o seu coração quando o ouro e a prata forem inúteis aos seus desapontados adoradores. A Bíblia diz em Salmo 119, 127, amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. O homem natural ama o ouro mais do que todas as coisas, mas o homem de Deus ama a palavra de Deus mais do que o ouro mais puro e mais nobre. O ouro não pode dar ao homem segurança nem felicidade, tampouco pode torná-lo sábio para a vida, nem preparado para a eternidade, mas a palavra de Deus, merecedora que nosso maior acendrado maior, é fonte de vida e paz. A Bíblia diz em Salmos 119, 57, Senhor, Tu és minha herança, prometo obedecer às Tuas palavras. O próprio salmista era levita, pois essa é uma palavra usada para a participação que as várias tribos tinham na terra de Canaã.
A tribo de Levi não tocou nenhum território e fez-se provisão especial para a sua manutenção, destinada pelo Senhor como sua porção. Senhor, tu és a minha herança. Prometo obedecer às tuas palavras. Essas palavras assumiam um significado mais amplo quando usada para descrever a relação entre Deus e seu povo, e este provavelmente seja seu sentido aqui. Por deleitar-se no Senhor, o salmista se compromete em guardar a palavra do Senhor. Você tem em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, uma linda herança. As suas riquezas em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, jamais podem ser depreciadas. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, o Kyrios, precisa ser primeiramente a sua herança antes de você ser capaz de obedecer às suas palavras. Senhor, tu és minha herança. É melhor ter o bem de Deus do que todos os bens do mundo. Senhor, tu és minha herança. Enquanto você permanece nesse corpo, nesta tenda, será alimentado com a bondade de Deus. E naquele momento que dormir no Senhor e depois acordar, a semelhança do Redentor Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, vai encontrar essa eterna posse do seu Deus, que é o seu tudo em tudo. Consegue entender tudo isso? Se sente preparado ou preparada a entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Cristo Jesus enquanto você respira, ainda mais quando o seu coração bate em seu peito.